Transição de Adão para Cristo. Minha pergunta que não quer calar é: casar ou não casar? Ter filhos ou não ter filhos? Essa é uma pergunta de quem ainda está na primeira fase da vida. A vida tem duas fases. A primeira é inconsciente, a segunda é consciente. A primeira é vivendo pelos padrões mundanos, o segundo é vivendo pelos padrões de Deus. O primeiro é vivendo pelo sistema do mundo, educação e natureza de pai e mãe. O segundo é vivendo pela natureza de Deus, educação de Deus. O primeiro é na fantasia, o segundo é na realidade. Todos nós nascemos almas viventes. Na natureza divina nós somos um espírito e obtemos as qualidades de Deus. Enquanto almas viventes nós temos uma natureza terrena e nela estão nossos padrões herdados. Nós temos a natureza de tudo que é terreno, pai e mãe, árvore genealógica. Ser uma alma vivente significa que nós temos uma natureza igualzinha a todas as outras espécies. Nós somos mamíferos, mais particularmente da espécie humanos. O sistema do mundo tem opiniões sobre você. Mas quando você nasceu, você já nasceu com uma vida. Quando nasce aqui na Terra, quando nasce aqui neste planeta, você passa a viver pelo sistema do mundo. O sistema do mundo tem um modus operandi, tem um funcionamento. Mas ao nascer de novo, você sai deste mundo tridimensional de fantasia e robótico. Você consegue avançar e você passa a viver pelo sistema do reino, dimensão superior. Então você vê a vida como ela realmente é e não como te apresentaram aqui no mundo. Se você ainda está se questionando coisas como eu tenho que me casar, eu tenho que ter filhos, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, significa que você teve apenas um nascimento, você está vivendo pelo sistema do mundo. Você é filho do teu pai e da tua mãe, não de Deus. Para ser filho de Deus, você tem que ter o segundo nascimento. Com ele, tu acorda o teu espírito, tu passa a ter a natureza divina em ti, desperta, vivendo pelos passos, caminhos de Deus para a tua vida. Como foi dito anteriormente, a alma tem uma natureza. Esta natureza é programada para uma vida em particular. Ela tem características da vida, o chamado propósito, a tua vocação aqui neste mundo. O propósito da vida é viver, mas é viver a tua vida. Não é a vida que teu pai, tua mãe, teus amigos, o mundo quer. É viver a vida que Deus te forjou de forma original para viver. Se você olhar as demais espécies da natureza, independente da minha opinião ou da sua, ela está executando o papel para o qual Deus a criou. A grama está sendo grama, pé de laranja está sendo pé de laranja, o rio está sendo rio. Todo mundo está feliz e satisfeito vivendo o seu papel porque não tem a opinião do mundo para influenciar. Porque para as demais espécies não tem o ego para se incomodar, para opinar, para dizer, para se intrometer. E nós não estamos carentes, precisando da opinião dos outros, da opinião do mundo, para poder ser aceito, para poder achar que pertence a alguma coisa. O restante da natureza é livre da opinião alheia. Mas quando chega na nossa espécie humana, nós temos o ego. E antes da gente fazer o segundo nascimento, tudo dentro de nós está morto. Nós somos carentes, nós não temos inteligência emocional, nós não sabemos pensar por nós mesmos. Tudo em nós é imaturo, é infantilizado, nós não sabemos qual é o nosso dom, a nossa vocação, para que nascemos. Passamos mais tempo olhando para a vida alheia do que cuidando da nossa própria vida, nos desenvolvendo. Sem contar que quando temos apenas o primeiro nascimento, o eu natural aqui, o primeiro nascimento, nascemos, nós somos incompletos e vazio da vida, vazio de Deus. Então, por se sentir incompleto e carente, a gente vai procurar casar, ter filho, tudo para preencher esse vazio. Todas as espécies já foram programadas para o seu propósito e têm a natureza para aquilo. Uns nascem para ser rama, outros nascem para crescer muito, outros nascem para ser molhado, para viver no molhado. Outros nascem para viver debaixo d'água, outros nascem para viver em temperaturas altas, em temperaturas baixas. Então, cada qual nasceu com a natureza perfeitinha, já programadinha, para viver o seu papel na vida. Se você tentar inverter as coisas na natureza, não vai dar certo. Você pegar uma planta terrestre e plantar dentro d'água, ela vai morrer, porque ela não nasceu para isso. Assim como todas as espécies, nós humanos, que somos apenas mais uma espécie, somos alma vivente, significa que temos uma programação perfeita. Dentro de nós existe uma verdade. A nossa natureza é a verdade. Então, o nosso coração, o nosso instinto, tudo dentro de nós fala a verdade sobre nós. Mas se você teve apenas o nascimento natural e você está desconectado de si mesmo, você está preso no que a gente chama de sistema do mundo. É a vida aqui, ó.
É o mundo aqui fora. É a opinião do teu pai, da tua mãe, do mundo em geral. Essa opinião influencia a verdade sobre você. A verdade sobre você é uma, Deus te criou para viver essa verdade interna, mas você está tentando ser aceito pelo mundo. Então, tentando ser aceito pelo mundo, você diz não para si, você se desrespeita, comete uma violência tremenda contra você, que é se reprimir, se matar dentro de si, para tentar se encaixar aqui no mundo. Então, dentro de ti, o teu coração, o jeito que você nasceu, as tuas emoções, tudo em você, ele foi forjado para algo. Alguns casam, outros não. Alguns têm filho, outros não. E isso não é ninguém que vai dizer. Não é teu pai e tua mãe que vai dizer. Não é os teus amigos, a sociedade, o freio, o papa, o bispo. Não é ninguém que vai dizer. Você só precisa escutar o teu coração e as profundezas das profundezas do teu ser. E se libertar da carência. Porque a carência é o que faz você dizer não para si, se reprimir, se odiar. Matar a tua vida que tem dentro de você para tentar encaixar-se no mundo aqui fora. Porque para você viver a sua própria vida, o mundo, que é um padrão robótico, não vai te aceitar. Porque eles vão dizer que você é diferente, você é esquisito, você não está seguindo o padrão robótico que todo mundo segue. E Deus criou uma alma diferente da outra. Todo mundo é único e exclusivo, não tem como todo mundo ser igual. Todo mundo foi feito para algo diferente, todo mundo tem uma natureza diferente. Primeiramente é o seguinte, se for para você casar ou ter filho, Deus já te criou dessa forma. Isso não tem influência do mundo em você, a tua natureza já nasceu. Assim como a natureza do pé de laranja já nasceu, não tem influência do mundo. Você já nasceu pronto para uma vida. Toda a tua característica de alma, a tua psicologia, as tuas emoções, tudo em você, são do jeito que são para a vida que você veio viver. Mas aí você precisa, em primeiro lugar, se conhecer e ter o seu segundo nascimento. Porque por meio do teu segundo nascimento, tu desperta o teu poder interior, se conecta com Deus, Ele te ilumina por dentro e você entende para o que você nasceu. Você se liberta aqui do sistema do mundo, da opinião do mundo, e você passa a viver a vontade de Deus para a tua vida. Mesmo que o mundo te desaprove, que o mundo não tem nada a ver com isso. E então você se cura da carência, ou seja, você ativa a tua identidade, a verdadeira. Se você teve apenas o primeiro nascimento, você está vivendo ainda a primeira fase da vida, que é a fase natural. Todas essas perguntas, tenho que casar, tenho que ter filho, não sei o quê, são perguntas de uma pessoa que não se conhece e não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, ainda não despertou do sono. Independente da idade biológica, que pode ser 10, 20, 40, 60 anos. Ainda é aquela mesma criança de 7, 8, 12 anos, reprimida no corpo velho, no corpo adulto, que ainda não despertou do sono para se tornar um líder. Ou seja, é uma criança. 2 tipos de gente neste mundo precisa da opinião alheia para viver a própria vida. Ou é criança, porque é menor e dependente, ainda não tem a maturidade o suficiente para decidir, ainda não sabe de nada sobre si mesmo. Ou as pessoas que nasceram adoecidas, incapazes em si mesmos. Aqueles que provavelmente vão depender dos outros pro resto da vida, porque por si mesmo ele não sabe fazer nada, ele não consegue. Ele nasceu com uma certa deformidade, ou deformidade mental, ou deformidade física. É aquela pessoa que nasceu e vai passar o resto da vida como uma criança ali, vivendo com o pai, com a mãe. São pessoas incapazes. A lei, inclusive, regulamentou já isso. Apenas esses 2, ou criança, ou pessoa que nasceu com debilidade humana, são os únicos que precisam da opinião alheia para saber o que vai viver para a própria vida. Esses estão no primeiro nascimento. Eles fazem a vontade de todo mundo, menos a deles. Primeiro, que não se conhece. Segundo, não sabe, não tem a menor compreensão de quem é, para o que nasceu, o que vai fazer da vida. E é carente. Carente como toda criança que ainda está aprendendo a desenvolver-se. Se ela tiver que escolher entre viver a própria vida e ser aprovado por todo mundo, porque para viver a própria vida ninguém vai te aprovar, porque tu vai deixar de ser um boneco no mundo, um robô, que só faz tudo que todo mundo faz. A pessoa prefere se odiar, se negar dentro de si, se reprimir. Ela não tem um pingo de respeito por ela, só para se encaixar no mundo, tudo por causa da carência. A pessoa que tem o segundo nascimento, ela se conecta com Deus e acontece com ela o que está escrito aqui, olha, no livro de Efésios 1, versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olhos do coração significa os olhos espirituais. É quando você desperta o seu homem interior, o seu espírito. Ele tem órgãos assim como o natural. Os olhos do espírito vê a vida como ela é.
Oro também para que os olhos do coração, ou seja, o olho espiritual de você, seja iluminado, acorde, desperte, a tua pineal finalmente desperte, a fim de que você conheça a vocação para a qual Ele, Deus, o chamou. Então, quando tu tem o teu segundo nascimento, tu passa a viver como um adulto aqui no mundo. O adulto, ele se conhece, ele sabe quem ele é, ele sabe conforme a natureza dele, ele sabe para o que ele nasceu, ele se respeita, ultrapassou o medo, ele ultrapassou a carência, ele ultrapassou tudo neste mundo. Quem guia a cabeça dele é ele mesmo. Ele pensa por si mesmo. Ele tem gerenciamento de suas emoções. É ele que decide, porque a cabeça dele agora é Cristo. Ele vive pelos princípios de Deus para a vida dele. Não é mais pela opinião do mundo. A pessoa no primeiro nascimento, além de ser ainda uma criança, tudo nela está desativado, morto, infantilizado, porque nunca foi compreendida, ela nem sabe o que é e nunca desenvolveu. Ela vive pela cabeça dos outros. E ela prefere se submeter a todo tipo de coisa do que não ser aceito pela multidão, que não está nem aí para ela. Primeiro nascimento, tu vai viver a vontade do teu pai e da tua mãe. E do mundo todinho. Segundo nascimento, tu vai viver a vontade de Deus para a tua vida. Agora, muita gente vai dizer assim, a honra do pai e da mãe é outra coisa que você, que ainda não sabe, precisa, senão você nunca vai viver a sua vida. A vida que Deus tem para você. Você precisa saber o que é o pai e a mãe terrenos. O que significa amar e respeitar e honrar os pais, que está aqui nas Escrituras. Você precisa saber o que é o amor condicional e o amor incondicional. Você precisa entender a diferença das duas vidas, terrena e celestial, as duas. Somente se você despertar do sono, você pode saber isso. Então, eu vou casar, não vou casar, vou ter filho, não vou ter filho, e esquece o mundo. Tu nasceu uma alma vivente, significa que tu veio com uma semente já programadinha para o tipo de vida que tu ia ter. Teu instinto fala, teu coração fala. A mulher que não nasceu para ser mãe, ela não vai ser mãe. A mulher que não nasceu para ser mãe, ela não tem nada de maternidade, nada. Ela sabe que ela não nasceu para isso. Lembre-se também que a maioria das pessoas tem filho por um processo de inconsciência. É o primeiro nascimento. Essas mesmas pessoas que tiveram filhos sem nem saber o que estavam fazendo, ela nasceu conforme a natureza programada, herdada, pai, mãe, herança genética, padrões, até mesmo para fugir da responsabilidade de se curar, ela foi apenas passando para frente os seus padrões herdados. Foi procurar um casamento que ela não queria, parecido com o pai ou com a mãe ou com as suas feridas, foi tendo filho, foi tendo tipo de vida se enrolando de tal forma que nunca pôde se olhar. Tem gente que não sabe nem quem é, tem a menor ideia de quem é. Essa mesma pessoa, se tivesse iluminado, despertado do sono, ela jamais teria nem se casado nem tido filho, porque não é a natureza dela. Ela só fez essas coisas porque estava no primeiro nascimento num padrão totalmente inconsciente. Não sabia o que estava fazendo. É tanto que se você perguntar de muita gente hoje, você teria tido filho, você teria se casado, a pessoa diz, não, eu não teria. A maioria dessas pessoas que tem filho e joga na lata de lixo, odeia, fica jogando na cara dos filhos, eu nunca pude ser nada porque tive vocês. Eram pessoas que na jornada não era. Ela não nasceu para ter filho. A maternidade, a paternidade não tem nada a ver com essa pessoa. Ela tem de forma robótica, osmótica, é a primeira natureza, Adão. A natureza do pai e da mãe, genética. São padrões apenas avançando para frente. Se ela tivesse a oportunidade lá na infância e adolescência de ter se iluminado, despertado do sono e agido pela consciência, se libertado da opinião dos outros, da vontade do pai e da mãe, que muitos pais e mães, a maioria, mais de 90%, são inconscientes. Eles não estão educando os filhos para viver a vontade de Deus para a vida deles. Eles estão educando os filhos apenas repassando padrões. Eles passam para frente o que eles recebem. É uma coisa totalmente robótica e mecânica. Ah, meu pai sabe o que está fazendo. Se ele nem despertou do sono, se ele não sabe nem o que ele está fazendo com a vida dele, como é que ele sabe o que ele está fazendo com a tua? Ele está apenas te repassando o que ele sabe. Ele não está te conduzindo para nada. Ele não está te conduzindo para o caminho de Deus para a tua vida. Ele está te conduzindo conforme o que ele sabe fazer. É um processo de inconsciência e esses tabus precisam ser quebrados. Toda pessoa que apenas no primeiro nascimento, na época de ignorância, total inconsciência,
teve filhos, mas que a natureza não tinha nada a ver, são pessoas que logo em seguida perceberam, não é para mim. Eu nunca deveria ter casado ou tido filho. Ela está arrependida até hoje. Com exceção das pessoas conscientes que casaram e tiveram filhos pelos motivos corretos, ou seja, eles seguraram, eles sabiam o que estavam fazendo, eles educaram os filhos para um propósito correto, que são raros, a maioria, mais de 90%, foi tudo de forma robótica. Não sabia o que estava fazendo. Casou e teve filho por causa da opinião alheia, pressão social, pressão da família, pressão da igreja. Não foi porque ele queria. E é por isso que é infeliz. Apenas uma pessoa que teve o seu segundo nascimento e sabe o que está fazendo, é que não está nem aí para a opinião de ninguém, não importa quem seja. Olha, minha natureza não tem nada de casamento e filho aqui não, viu? Não tem, não nasci para isso. Deus me criou para um propósito, não me interessa a opinião de vocês, 8 bilhões. Não interessa. Eu nasci sendo alma vivente. Eu não sou um pedaço de lata, um robô, eu não sou uma inteligência artificial, não. Eu sou filho da inteligência infinita. Eu tenho uma vida, e essa vida eu vou viver. A minha vida, agora tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Porque apenas depois do segundo nascimento que você desperta a luz da consciência, é que você pode saber qual é a vocação de Deus para ti. Dentro da vida, você apenas tem que viver, mas é a tua vida, a tua. Enquanto você não desperta do sono, você não pode ser um líder de si. Porque a tua cabeça é todo mundo que domina o inconsciente coletivo. Pai e mãe, todo mundo diz o que você tem que fazer aqui dentro. Você não sabe nem quais são os teus pensamentos, quais são os pensamentos dos outros te influenciando. Apenas quando você acorda é que quem domina a tua cabeça é Cristo. É a liderança, é a luz eterna, infinita. Então é você que pensa por si mesmo. Não interessa, eu estou pensando, me deixa pensar. Quem está se movendo aqui no mundo sou eu. Agora tudo isso parece muito frio e calculista. Pois é. É porque o eu natural, ele é infantilizado até nas emoções. Tudo magoa, tudo fere, ninguém pode falar nada. Todo mundo agarrado, chorando, e é um monte de apego a isso, apego a aquilo. Uma eternidade para avançar, para mudar de vida, para avançar, porque todo tempo agarrado, apegado a coisas que não têm futuro. A vida é uma mudança contínua. Essa mudança tem que se tornar cada vez mais rápida, mudar de fase cada vez mais rápido. Não tem todo esse apego, essa infantilidade emocional, não. As coisas espirituais não são as novelas mexicanas, desenhos animados, esses filmes da Disney. É uma coisa bem mais realista. Então, como saber? Nasci para ter filho? É para casar ou é para não ter? Desperto do sono, se conecte com Deus e a opinião de Deus é o que importa. Agora você vai ter que abandonar a carência e a opinião alheia, essa necessidade de ser aceito. Você precisará ter a coragem de viver a sua vida. O teu coração e o teu instinto sabe. A tua mente pode estar toda bagunçada, influenciada, tuas emoções todas bagunçadas, mas o teu instinto sabe. Se tu tem que ter filho, tu não tem, tu nasceu para isso ou não. Tu só não pode fazer o que a maioria faz. Não nasceu para ter filho, não é para isso, mas por quê? Está indo pela cabeça de todo mundo para tentar ser aceito e não se achar muito esquisito, estranho, querer ser normal para os outros. Vai por esse processo robótico e depois odeia a criança. Odeia pro resto da vida, não consegue, acha que acabou a vida dela. Odeia, não quer ela, joga no lixo, doa para os avós, enfim, não consegue suportar aquilo.